A ministra da Imigração anunciou um investimento de mais de 3 bilhões de dólares ao longo de 3 anos para melhorar a integração de recém-chegados, inclusive no mercado de trabalho, e para reduzir a escassez de mão de obra. Será que o francês vai estar no meio disso aí? Será que vão colocar um francês no meio de tudo isso aí? E o fim de um dos programas de imigração mais famoso aqui do Canadá. O que o ministro McCartney vai realmente fazer com relação a isso? A roupa é a mesma do vídeo anterior, mas a notícia é completamente diferente. Se você não viu o vídeo anterior, eu falei de casos de brasileiros aqui no Canadá que tem acontecido esse ano ainda e que vão te surpreender demais, cara. São coisas bizarras que têm acontecido, é para você abrir o olho, e eu deixei algumas dicas para você também. E aí eu só mudei um pouquinho o ângulo aqui para a gente ter um cenário um pouquinho diferente, mas a roupa é a mesma, você vai reparar nisso, beleza? Mas o Canadá, ele investe em serviços para apoiar a integração econômica e suprir a escassez no mercado de trabalho. Eles vêm com esse papo aí, já vem um tempo, né? E teve um comunicado agora da imprensa, através da ministra da Imigração, né, no dia 23 de julho de 2025, mas que eu vi pouquíssimas. Cara, eu vi uma pessoa falando desse pronunciamento, porque ele está bem debaixo dos panos, muito debaixo dos panos. Eu achei bizarro isso. A Lina Metlej Diaby, ou Lina Diaby, que é a ministra da Imigração, de Refugiados e Cidadania, já tem vídeo dela no canal aqui, ela anunciou mais de 3,2 bilhões de dólares ao longo de 3 anos em mais de 520 organizações fora do Quebec para melhorar a integração de recém-chegados, inclusive no mercado de trabalho, e reduzir a escassez de mão de obra. Será fornecido um financiamento a organizações locais para que ofereçam serviços personalizados que reconheçam as considerações e necessidades regionais, em vez de aplicar uma abordagem única para todos. Os serviços incluirão. Então, isso aqui é legal, tá? Que a gente falou disso no vídeo dela, que ela tem bastante conexão com as outras províncias. E ela parece que ela vai descer mais para o nível das províncias, para o nível dos estados, do que concentrar muito no governo federal. O que eu acho que é um posicionamento mais contra o que o McCartney quer, que é o ministro. Então acho que vai ter uma briguinha aí, tá? Mas enfim, porque ele quer centralizar mais o governo federal, obviamente. Pessoa, pessoas políticos com ideologias mais comunistas, mais socialistas como a deles, eles tendem a fazer isso. Mas enfim, então vai. Os serviços incluirão apoio para obter uma licença ou certificação em uma profissão regulamentada. Eu acho que isso aí vai ser muito para trades. Isso aí é muito legal, tá? Agora, que tipo de apoio? Enfim, oferecimento de treinamento de idiomas em inglês e francês específico para a função. Olha o francês aí de novo. Tem inglês e francês, mas olha só, apoio a recém-chegados francófonos para se integrarem a comunidades francófonas fora de Quebec. Olha só, o francês aí vindo com tudo, um investimento de mais de 3 bilhões de dólares. Tem francês no meio, não é 100%, mas francês e trades, é o que eu estou falando, tripé, francês, inglês e trades. Cara, você vai estar top demais para vir para o Canadá se você tiver esse tripé, tá? Esses serviços ajudarão os recém-chegados a construir vidas bem-sucedidas no Canadá, apoiando sua integração econômica, social e cultural em comunidades de todo o país. Com uma abordagem focada em resultados, o Canadá atrairá uma força de trabalho forte e construirá uma economia canadense, a economia mais forte do G7. E aí a gente vê o Canadá se inclinando mais para essas grandes coalizões entre países para tentar conseguir agariar um pouco mais de resultado e se distanciar um pouco mais dos Estados Unidos, né? Então você vê que uma carne também teve esses dias uma viagem gigantesca pela Europa, falando com aliados, fazendo aliados ali, tratando de alguns assuntos para tentar pegar alguns recursos ou fazer acordos fora dos Estados Unidos para se livrar da economia norte-americana aqui do vizinho de baixo, tá? Em uma fala, a própria ministra, a Diaby, ela diz: o Canadá está focado em construir mais moradias, melhor infraestrutura e uma economia limpa.
Esse discurso a gente vê que é totalmente diferente do que eles estão fazendo. Mas vamos lá. E os recém-chegados são essenciais para que isso aconteça. Este investimento visa dar aos recém-chegados as habilidades e oportunidades de que precisam para construir suas vidas aqui e, ao mesmo tempo, ajudar a construir o Canadá. Quando os recém-chegados prosperam, nossas comunidades se fortalecem e todos avançam juntos. Então a gente tem mais um discurso aí voltado para tentar impulsionar esse lado da construção, esse lado de trades, né, de profissionais mais específicos, de profissionais mais técnicos, com profissões regulamentadas, mas ao mesmo tempo eles falham bastante nisso aí. Então vamos ver se com essa medida eles consigam trazer, porque está vindo muito imigrante, mas, cara, é muito imigrante que não tem a especialização que o Canadá precisa. Isso é um grande erro, principalmente principalmente para essas rodadas de francês. Teve uma esses dias, acho que foi ontem, chamou 3.500. É só porque falam francês, entendeu? Tem outras coisas, mas é porque falam francês. Então, se você é médico, se você é advogado, se você é da área de TI, se você... qualquer outra coisa, cara, o francês tem prioridade, entendeu? Até de trades, o francês tem prioridade. É bizarro, isso é bizarro. Enfim. Algumas informações rápidas para vocês aqui. Também essas matérias, as matérias, os vídeos vão estar todos na descrição, os links, tá? Até 1º de abril de 2025, mais de 520 organizações receberam financiamento para oferecer programas e serviços de assentamento e reassentamento em todo o Canadá. As organizações foram e aí mora o perigo, ó. As organizações foram selecionadas para uma chamada nacional competitiva para propostas. Todas as inscrições foram cuidadosamente analisadas para confirmar se atendiam aos requisitos de elegibilidade. Se estavam também alinhadas às prioridades do programa e ofereciam uma boa relação de custo-benefício para quem está fazendo ali para o governo. E também se os serviços que atendiam às necessidades dos recém-chegados. Agora, os critérios que eles utilizaram, né, para filtrar essas organizações para o recebimento dessas verbas é que eu fico com a pulga meio atrás da orelha. Eu arrisco dizer que são aquelas que se alinham mais politicamente com as políticas desastrosas de esquerda do Mark Carney e do Partido Comunista que ele faz parte. Mas enfim, quem sou eu para falar algo? Eu vou investir no francês e dançar conforme a música. Eu acho que de organizações, assim, 520 organizações para essa quantia de dinheiro, eu não sei quão eles estão atendendo, né? Mas aqui no Canadá tem bastante, tá? A gente acha que é só no Brasil, né? Em todos os países daqui de cima, o pessoal é muito civilizado e não tem corrupção. Aqui tem bastante corrupção. No meio da construção civil também, talvez esse aqui seja um meio pela qual eles consigam reafirmar e restabelecer mais a política de esquerda aqui no Canadá. Porque quando você vai ver, as instituições, eu acho que vão estar mais tendenciosas. Tá? Não fiz nenhuma pesquisa, mas, enfim. E aí agora, outra notícia que eu queria trazer para vocês, mas antes, cara, se você não segue a gente lá no Instagram, morarfora.ca, a gente posta mais coisas do dia a dia, mais o ordinário da nossa vida, assim, a gente acordando, a gente tomando café, a gente indo pro serviço, inclusive falei disso aqui hoje, falei no outro vídeo anterior também, que aqui a gente está com uma das piores qualidades de ar, das cidades aqui, porque tá tendo muita queimada ao redor, e assim, hoje parece que tá meio nublado, mas é por conta de fumaça, só não tá com cheiro, né? Então essas coisas eu compartilho essas informações assim rápidas, coisas do dia a dia, a gente está compartilhando bastante lá no Instagram. Se você puder, segue a gente lá, acompanha a gente, comenta também, participa, a gente quer a interação de vocês. Mas o que eu queria trazer agora, né, é porque a nossa imigração está em risco. É porque um dos maiores programas para imigrantes está sendo colocado em xeque. O que acontece é que, como eu já falei em diversos vídeos aqui no canal, em que eu trago as estatísticas sobre a empregabilidade aqui no Canadá, com taxa de desemprego, análise por região, por área de trabalho, etc. Inclusive, são os vídeos menos vistos do canal, tá? Todo mundo quer vir para cá, todo mundo. Mas ninguém quer entender de fato o que está acontecendo aqui. É incrível. Enfim, o problema é de vocês também. Eu
eu estou aqui me preparando, eu estou vendo os relatos, os relatórios, estou vendo para onde eu vou, para que área que eu vou, enfim. Mas aí com essas taxas de desemprego, batendo o recorde, foi acho que 7,4%, os políticos estão pedindo o fechamento do programa de trabalhadores temporários aqui no Canadá. O Foreign Temporary Workers, eu acho que esse é o nome do programa, tá? Que hoje em dia é um excelente programa para diversas pessoas que querem virar cidadãos ou querem ter experiência aqui no Canadá, tá? E o que mais me assusta é que figuras proeminentemente, assim, figuras gigantescas de ambos os lados políticos, eles estão pedindo o fim do programa, tá? Porque o primeiro que eu ouvi falar foi o Pierre Poilievre, acho que ele falou anteontem, né, na quarta-feira, se não me engano. Mas hoje, e dele eu espero, porque ele está fazendo críticas ao governo e é aquilo que os conservadores querem, né? Mas hoje aqui, sexta-feira, o premier aqui de BC, o EBY, ele é o governador, acho que é o governador daqui, a gente pode falar como governador, né? Ele também pediu isso, acredita? Eu fiquei abismado, na hora que eu vi isso eu falei, eita, o cerco tá fechando, porque ele também pediu esse negócio e ele é do NDP, né? Ele é do mesmo governo do governo federal, ele faz parte do mesmo partido político, né? Quando é a oposição, beleza, mas quando é o próprio partido político, cara, eu fiquei... esperem, guardem para mais notícias aí, que eu acho que já o McCartney vai ter que se pronunciar com relação a isso. E isso aí, velho, vai dar um belzão, assim, para todo mundo, de verdade. Olha o que eles falaram aí, eu vou colocar os vídeos, eu sei que é grande, mas vale a pena você assistir o que eles vão falar, beleza? Mr. Carney has capped all of Justin Trudeau's immigration numbers, which means the system gets worse and worse and worse. The time has come for decisive action. We have major problems in our job market. Let's look at the facts here. The unemployment rate for those aged 15 to 24 is now 14.6%. The employment rate, the share of young people who are employed, is at its lowest level in over a quarter century outside of the pandemic. 1.6 million Canadians were unemployed in July, 7.4% increase in unemployment insurance requests since Mr. Carney took office. Almost 400,000 Canadians have been continually searching for work for over 2 years, the highest share of long-term unemployment since 1998. There are 16,000 more people unemployed in Ontario than there were in the Great Recession. Ontario has seen a massive increase in job losses and a massive decrease in home building. Nearly 75% of temporary foreign workers that come into the country are for low-wage positions, which means they compete with working class and young people that ultimately drive down wages and drive away jobs. Tim Hortons has hired an unimaginable 1,131% more temporary foreign workers in the last 4 years. In the first half of this year alone, the TFW program has imported 74% more low-skilled labor than in all of 2015. TFWs, the number of temporary foreign workers, is now 2% of our overall workforce, and a staggering number, an unprecedented number. Now, the Liberals promised they would cap the temporary foreign worker program at 82,000, but in the first 6 months, they've already handed out 105,000 permits. To put this into perspective, if they do the same number of permits for temporary foreign workers in the next 6 months that they did in the last, they will break the record again with over 200,000 temporary foreign workers coming in to take jobs when our own young people are facing record unemployment. The Liberals have to answer, why is it that they're shutting our own youth out of jobs and replacing them with low-wage temporary foreign workers from poor countries who are ultimately being exploited? And let us say as well, the people, the individual temporary foreign workers, the workers themselves, they are not bad people. They are not the problem. They are being taken advantage of by liberal corporate elites who want to use them to drive down wages. And of course, we continue to support the dream of all immigrants to Canada, immigrants who come here to be Canadian, to get a job, work hard, contribute, and live a good life. That is part of the Canadian promise, and that is not what we're addressing here today. We're addressing a program that temporarily brings people from low-wage countries to replace Canadians and drive down the wages of our people. The time has come for decisive action.
to stop the Liberals from using our immigration system to pad the pockets of corporate elites and other insiders at the expense of Canadian jobs. Again, the principle is very simple. The principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Under this proposal, existing permits would be wound down until the program is entirely eliminated. Canadian jobs will go to Canadian workers first. It's time that Mr. Carney took the job seriously of repairing the damage that his party has done. Unfortunately, the immigration minister who destroyed the program and caused this mess is now Mark Carney's justice minister. You can believe it. He's now gone from creating a housing crisis as housing minister, an immigration crisis as immigration minister, to creating a crime crisis as justice minister. It's the same Liberal team with the same Liberal results, just a different face who's even worse than the last one. The temporary foreign worker program is not working. It should be cancelled or significantly reformed. It's a rare show of unity between BC's Premier and federal Conservative leader Pierre Poilievre. Liberals have to answer. Why is it that they're shutting our own youth out of jobs? The temporary foreign worker program allows Canadian employers to use foreign workers to fill temporary jobs when no Canadian workers can be found. EB says the program is being exploited. Here in Surrey, where I'm standing right now, serious concerns have been raised about fraud. One Surrey immigration consultant raised concerns to CBC News about fraudsters selling forged labour market assessments. That's what employers need to hire temporary foreign workers, to prove they tried to find Canadians but couldn't. EB accuses Ottawa of overseeing a flawed program. We can't have an immigration system that fills up our homeless shelters and our food banks. But many BC farms rely on seasonal workers from abroad. One Abbotsford farmer says both EB and Poilievre have indicated they support some carve-outs for agriculture. If there was just no foreign workers, an outright ban, it would be highly detrimental. The Canadian Federation for Independent Business is slamming EB's position. Many small businesses, particularly in rural and remote areas, rely on this program to do work that other people simply don't want to do. So by eliminating this program, it would have catastrophic effects. BC Conservative leader John Rustad says the solution is a Made in BC program, so that sectors that do need foreign workers, like farms and tourism, can still get them. We need to take control of immigration, of our own immigration in BC, instead of having these decisions being made over 4,000 kilometers away. Prime Minister Mark Carney says his government is reviewing the temporary foreign worker program and the immigration system as a whole. Katie DeRosa, CBC News, Victoria. Bom, enfim, você vê aí que o Canadá ele precisa muito desses temporary foreign workers, mas ao mesmo tempo é exagerado. Você vê os níveis aí explodindo, coisa que foi uma promessa de campanha dos liberais também, diminuir esses números, né? Enfim, mais uma surpresa, né? Mais uma política que não foi cumprida. Enfim, os caras regaçaram o Canadá, acabaram o Canadá nos últimos 10 anos e a oportunidade que tiveram de tirar eles, não tiraram. Né? Quando o canadense vem reclamar para mim, eu falo, ó, vocês votaram, né? E a maioria deles fala, é mesmo, a gente votou, a gente pediu, né? Fazer o quê? É igual o Lula aí no Brasil, né? Enfim. Os caras acabam com o país e aí ele é presidente de novo. Enfim, as pessoas não aprendem com os erros, né? A gente fica aqui catando migalhas depois. Mas enfim, o Temporary Foreign Workers é um excelente programa. Muita gente usa, principalmente na parte da agricultura, para cidades rurais aqui também. Muito forte, muito bom programa. E se acabar, nossa, vai mandar muita gente para casa. Vai mandar e vai dar um trabalhão, inclusive para a gente daqui. Tá? Então, fique esperto das próximas atualizações, porque se você está querendo vir para o Canadá, ou se você quer saber mais do Canadá, daqui acho que alguns dias vai sair umas notícias bombásticas e eu quero estar trazendo para vocês aqui. Então fica ligado no canal, fica ligado nos próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, morarfora.ca. Tamo junto e até a próxima.